Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Xande. Bom dia. Quem é Dianinha? E aí, Ana Júlia? Bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia, Amandinha. Bom dia, Flor. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Emanuel. Flor, que bonita que ela traz de você. É o quê? Adesivo? Tá sem áudio ali, né? Agora que eu percebi, é o papel de parede. Eu queria trocar, mas eu Tudo é decidi papel de trocar. parede ou é, por exemplo, porque aqui no escritório meu tem também, a gente, na parede que era de uma cor só, a gente comprou uns adesivos assim, nesse tipo assim, com algumas figuras. Aí o papel de Ah, parede não, esse aqui é é assim, né? papel de parede mesmo. Legal, bacana. Legal. Bom dia, Julinha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Murilão. Bom dia, Xande. Calimã. Matheus, Nicole, Sara. Deixa eu ver quem mais está aqui na área. Acho que eu falei com todos aqui. Nicole, Nicole. É isso aí. O Yuri está falando alguma coisa ali? Travou. Que porrada ontem, Calimã. Rapaz, Maria Clara. eu fiquei triste. Rapaz, eu não fiquei, não. Oi, Yuri. Deixa o homem trabalhar. Não, Maria Clara, tá? vocês querem, né, que ele fique, né? É claro. Vocês querem. Rapaz, não sei se foi algum Twitter que me mandaram, alguma coisa assim, e, e é a pura verdade. Por exemplo, essa semana, eu passei a semana inteira ajudando um camarada que é marceneiro, lá da igreja. Ele foi fazer uma bancada para a gente, assim, uma estação de trabalho, com 5 pessoas no parlamento. Vou desligar. Aí ele falou assim, pô, para acelerar o processo, precisaria de gente para ajudar. Aí eu fui ajudar. Cabeça, uma semana inteira. Eu chegava lá meio-dia, a gente sai de lá 10 horas da noite quase todo dia. Bicho, eu trabalhando de ajudante de marceneiro, mas eu não sei fazer nada de marcenaria. É igual, cara, ajudante de técnico. É técnico? Não é técnico, bicho. Ajudante de técnico não é técnico. Ele pode ter uma ou outra noção de alguma coisa, mas ele não é técnico. Tem que deixar o homem trabalhar. Tem que deixar bosta nenhuma, pai. Demite logo com 1 mês de trabalho. Ai, ai. Rapaz, um errinho ou Não, outro, coisa, bicho. Agora o vários, pior. outro não dá. Ontem meu pai foi assistir o jogo. Aí ele chegou lá, os caras não tava passando assim, né? Tipo assim, tava passando no Facebook ou no Dance. Uhum. Aí meu pai foi lá em casa pegar o aparelho, tava 1-0 pro Del Valle. Meu pai foi lá em casa pegar o aparelho só pros flamenguistas assistir, aí toma 5-0. Aí falaram que foi o aparelho do meu pai, que tava. É ruim. No meu aparelho também deu isso. Tá doido. Mas alguma solução, bicho, alguém vai ter que Mas encontrar. os caras do Flamengo também morreram. Ah, bicho, pô, rapaz, Murilo, é igual a É, história do mas, 7-1. mas os caras fazem tudo pra derrubar o treinador também. Murilo, também tem isso aí. É igual a história do 7-1. Murilo, eu tomei 3-0. Acabou o jogo, cara. Acabou o jogo. Eu não vou deixar ter jogo mais. Não vou querer perder demais. Bicho, eu vou cair, eu vou fazer uma cera. O goleiro é o que mais tem poder para fazer isso daí, bicho. Sem contar que aquele César, o moleque que chama gol, bicho. Ele entra, uma sacolada atrás da outra.
Mas aquela altitude também é complicado. Desculpa, caramba. Não, em No ano 2018, passado nós fomos lá 3 vezes na altitude, ganhamos 3. é, e o time não tá tão diferente do ano passado, né? Tá, e técnico. É, só o técnico assim, mas você vê que Vamos é o lá. Bicho, esse Flamengo só me dá tristeza. Pelo menos esse ano eu estou economizando, porque ano passado cada jogo era um churrasco que eu fazia. Esse ano pelo menos estou economizando. Esse técnico aí, bicho, Deus me livre. Vamos lá, meus queridos, prosseguir com a nossa geometria analítica. Opa, por que eu não consigo apagar isso aqui, meu Deus? Espera lá. Delete. Delete. Ok. Deixa eu encontrar aqui nossa última aula. Geometria. Hoje são 18? É isso? 18? sim. Xande, 11, 10, tá aqui. Oi. eu vou pedir para entrar no outro negócio, que eu tô com 4% aqui, você me aceita? Ok, meu querido, sempre. Tá, peraí, tô entrando. Vamos lá. Então, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no nosso quadro, tá? Enquanto a galera vai se achegando e a gente prossegue. Ctrl V. Capítulo 17 do nosso livro 5. Capítulo 17. Nós vimos nas nossas últimas aulas, já começamos geometria analítica, plano cartesiano. Tá? Plano cartesiano, como é que a gente localiza algum elemento no plano cartesiano. Depois, vimos como calcular distâncias entre dois pontos. E vimos que distância entre dois pontos nada mais é do que Pitágoras. Então, vou fazer mais uma questãozinha de distância para a gente relembrar isso aí. E vamos prosseguir com o nosso assunto de hoje. Estou abrindo aqui a sua apostila. Livro 5, eu não estou transmitindo o quadro ainda não, né? Acho que ainda não. Então, está aqui, ó. Página, capítulo 17, na página de número 28 do seu livro 5. Aí começa a nossa geometria analítica. Deixa eu abrir a página lá. Beleza. Bom, vou fazer mais um exemplozinho aqui para a gente, antes da gente continuar e prosseguir. Beleza. Bom, vou fazer um mais simplesinho aqui, só para a gente relembrar como que é o processo de distância entre dois pontos. Então, vou pegar uma atividade proposta, a primeira atividade proposta, simplesinha, que está aí na sua apostila, atividades propostas. Deixa eu ver se a página é 28 mesmo. Vixe, 28 não, página 15, eu ainda não tirei página 28. Página 15, atividades propostas, atividade número 1. Simplesinha, só para a gente relembrar que qualquer distância entre dois pontos utiliza nada mais, nada menos do que o Teorema de Pitágoras. Eu acho que essa nós não fizemos ainda. Deixa eu ver nas páginas anteriores. Não. Fizemos a de sala apenas. Isso aí. Beleza. Então tá aí, propostas número 1. Ok? Calcule o comprimento do segmento AB, sendo que foi dado o ponto A e o ponto B. Já vimos que geometria analítica trabalha com localização das coisas. E para ter a localização, a gente precisa ter as suas coordenadas. Deixa eu jogar esse cara mais para o centro. Para conseguir desenhar a figura inteira. Opa. Está aqui, eixo X e eixo Y.
O nosso ponto A tem coordenadas -3 e 2, sendo que a primeira sempre representa o x. Então, tem -1, -2, -3 no eixo x. E 2 sendo a coordenada y. 1, 2. Beleza. Vamos unir as duas. Unir as duas. E aqui, então, está o nosso ponto A. -3 e 2. E agora vamos ao nosso ponto B, 5 e -4, 5, a primeira sempre representando o x, 1, 2, 3, 4, 5, e a segunda, y, valendo -4, parte negativa do y, -1, -2, -3 e -4. Vamos unir esses dois pontos e encontramos a localização do nosso ponto B, que está aqui no nosso quarto quadrante. Ponto B. Beleza. E agora, queremos a distância entre eles. O comprimento do segmento AB equivale à distância entre A e B. Ok? Tá aí. E, meus queridos, toda distância entre dois pontos, onde ela aparecer para a gente inclinada, pode ser inclinada para a esquerda, para a direita, pouco inclinada, muito inclinada, não importa. Qualquer inclinação que tenha, nós vamos completar o nosso triângulo retângulo e aplicar Pitágoras. A sua distância sempre vai ser a hipotenusa. Você pode completar o triângulo para cima ou para baixo, como você achar melhor. É a mesma coisa, tá? Então, vou completar aqui para baixo. Pronto, formei o triângulo retângulo. Agora, basta a gente determinar quem são os catetos. Por exemplo, esse cateto aqui, que está na vertical, ele vai de -4 aqui embaixo, -4, até 2. Qual o tamanho total dele, por favor? De -4 a 2. 6. 6. Perfeito, 6. E este aqui na horizontal, que vai de -3 até 5, tamanho total? 8. 8. Beleza. E a nossa distância sempre será a hipotenusa. E em vários casos, como esse, por exemplo, você nem vai precisar aplicar Pitágoras, porque em várias situações vai aparecer o triângulo pitagórico, como apareceu aqui. 6 e 8, qual seria a hipotenusa? Hipotenusa? Hipotenusa. Eu vou fazer Pitágoras, mas não precisaria. Ó. 10. Seria 10. É o triângulo 3, 4 e 5, só que dobrado de tamanho. 3, 4 e 5, dobrando de tamanho, vira 6, 8, 10. Mas se você não lembrar ou não identificar como pitagórico, faz Pitágoras. É simples ali, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso vai dar distância de AB ao quadrado. 36 mais 64 dá 100. E aí tira a raiz quadrada de 100. Você achou a distância entre os pontos A e B. Distância 10. Beleza? Toda distância entre dois pontos é Pitágoras. Todas. Tranquilo? Muito bem. Muito bem. Bom, é isso aí então que nós vimos até a nossa aula passada. E lembramos aqui que distância entre dois pontos é isso aí, Pitágoras. Agora nós vamos ao próximo item. Então, no seu capítulo 17, só tinha isso daí. Então, agora entra no capítulo 18. 18. Aliás, antes do 18, eu quero fazer outra questãozinha, porque como eu vou pedir umas questões para casa, eu quero mostrar mais ou menos o que eu quero com vocês. E eu vou usar essa número 3 como sendo minha referência. Que essa 3 que eu vou fazer agora
vai servir para qualquer outra que te perguntarem. Atividades propostas, número 3. 3. Ok, copiar. Ctrl V, colar. Beleza. Dado aí um triângulo ABC, ó, qual é a natureza do triângulo ABC? Ele te deu os pontos, os vértices A, B e C do triângulo em relação aos lados. Em relação aos lados. Vou te mostrar o que fazer, porque tem várias questões dessas propostas que te pedem algo parecido com isso. Eu vou fazer isso aqui para que eu possa depois sugerir 3 questõezinhas para para vocês cumprirem para mim para casa. Bom, aí está nosso plano cartesiano. Vamos aqui fazer o nosso desenho, nossa representação. Bom, e aí começo colocando o ponto A, onde x vale menos 2, e o y vale 4. Menos 2 e 4, eu encontro o local do nosso primeiro ponto, que é o ponto A, que está aqui no nosso segundo quadrante. Ponto A. Ponto B, x vale menos 5, então deixa eu continuar aqui, menos 2, menos 3, menos 4. X igual a menos 5, e o y valendo 1. Menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Aqui está o ponto B. E o ponto C, mais aqui um pouquinho, menos 6 e 5. Y igual a 5. Menos 6 e 5. Menos 6 e 5. Aqui está o ponto C. Ok. Tá ali os meus 3 pontos. E agora vamos unir esses 3. E o que o texto está te pedindo é qual é a natureza desse triângulo. Quando ele te pede qual é a natureza, ele te diz qual é o tipo de triângulo. Isso em relação aos lados. Ou seja, se você tiver os 3 lados diferentes, ele é escaleno. Então, 3 lados com medidas diferentes, o seu triângulo será escaleno. Se você calcular as medidas, escaleno. Se você calcular as medidas dos lados desse triângulo e encontrar 2 lados iguais, esse triângulo será isósceles. 2 lados iguais, isósceles. E se você determinar as medidas desses lados e encontrar os 3 lados iguais, então o seu triângulo é equilátero. Então a natureza em relação aos lados é você calcular as distâncias e ao final dizer se ele é escaleno, isósceles ou equilátero. Vamos lá. Vou começar pela distância de A até B, até porque já tem até um triângulo desenhado aqui para a gente. Ó. AB. E eu lhes pergunto, quais são as medidas dos lados desse triângulo? Esse que está na vertical, medida dele, alguém, por favor. 3. 3. E esse outro aqui, de menos 5 até menos 2? 3 também. 3 também. E quando eu tenho um triângulo, retângulo e isósceles, como é que eu calculo essa distância aqui, hein? É por Pitágoras, mas não precisaria. Esse é um cálculo que a gente fez, ó, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando você tem um triângulo, retângulo, isósceles, é como Às se vezes a altura tivesse... dividido por 2? Não, isso é a área, cabeça. Eu quero distância. Ah, é verdade. Quando você tem um triângulo retângulo com os lados iguais, é como se aqui você tivesse um quadrado e essa hipotenusa fosse a diagonal do quadrado. L Como é? raiz de 2? Diagonal de quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então,
quando você tem, como a gente vai precisar usar Pitágoras, em várias vezes vai aparecer isso aí, ó, um triângulo retângulo isósceles. Não precisa ficar fazendo Pitágoras à toa. Até porque, meus queridos, distância é um cálculo que a gente vai usar até o final lá da geometria analítica. É o principal cálculo. Só que ele não será o único cálculo. Então, ficar gastando muito tempo calculando várias distâncias é besteira. A gente tem que ter em mente o triângulo pitagórico e também ter em mente a questão da diagonal de um quadrado. Então, esse cara aqui vai valer 3 raiz de 2. É o valor da distância de A até B. Se você não lembrar disso, infelizmente, vai ter que fazer Pitágoras mesmo e gastar mais tempo. Agora eu vou descobrir aqui quem é AC. E para isso eu vou aqui fechar um triangulinho aqui, ó, em verdinho também. Ó, vou fechar para cima o triângulo, tá? Só para não desenhar dentro dele. Então me ajuda lá. Esse cateto aqui que está na vertical, medida dele. Medida 1. 1, que vai de 4 até 5. E esse outro na horizontal? Na horizontal. O valor dele? 3. 3 Não, vai dar metros. o 6, né? Isso. Ele vai aqui do menos 2 até o 4. menos 6. Tamanho dele 4. Isso aí. Não é pitagórico e também não é quadrado. Então, vou fazer Pitágoras esse daí. Ó. Distância de A até C ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que vai dar 17. Tirando a raiz, então a distância de A até C vai ser raiz de 17. Não dá para fatorar. São valores diferentes. Ok. Agora vamos de B até C. Vou construir o triângulo aqui pelo lado de fora. B até C, lado de fora. E vamos aos catetos. Quanto mede esse cateto aqui na horizontal? Horizontal. Um. E esse na vertical? 4. Beleza. Bom, observe que é o mesmo triângulo que deu aqui, ó, cateto 1, cateto 4. Então já fica claro ali que a distância de B até C vai dar o mesmo resultado. 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então são essas coisas, como distância é um cálculo que a gente vai fazer muito, são essas coisas que vão verificar, mostrar para você se são iguais ou não. Ok? Então se as medidas do triângulo são as mesmas ou não. Vai dar 17, então vai dar a raiz de 17. Então, meus queridos, qual é a resposta nossa? Qual é o tipo de triângulo que a gente tem? Que tipo de triângulo é este? Hum? Alguém? Isósceles. Exatamente. Triângulo isósceles. Isósceles, porque tem dois lados iguais. Isósceles. Muito bem. Dois lados iguais e um diferente. Perfeito. Ok? Então, dentre os exercícios alguns que a gente vai indicar hoje ao final da aula, é isso que você vai ter que fazer, na verdade. Calcular as distâncias entre dois pontos e definir, ó, tem os três lados diferentes. O desgramado é escaleno. Tem três iguais. O bendito é equilátero. Beleza? Só tem dois iguais. É isósceles. Certinho? Muito bem, meus queridos. Agora sim, podemos prosseguir. Questão de número 18. Olha a questão. Capítulo de número 18. E não é página 28.
é livro 5, página 16. Página 16. Livro 5, página 16. Tem que ficar atento ao final da aula para poder dar tempo de selecionar as questões para a gente. Página 16. A propósito, eu vou fazer isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Ctrl C. Ctrl C. Isso aqui que eu vou fazer. Isso aí. Agora, calma, deixa eu voltar. Dia 10. 10. 10. Isso aqui. Vou apagar este. Não. Não. Vou apagar este. Sim. Bom, deixa eu logo indicar aqui para vocês. Bom, eu vou fazer o seguinte. Ao final dessa aula, eu já vou enviar esse arquivo aqui, ok? Tanto no grupo, quanto lá, lá na sala de aula, lá no Alunos Book, ok? Aqui tem as anotações do nosso capítulo 17, certo? Questão do plano cartesiano, os quadrantes, quando está no primeiro, quando está no segundo, quando está no terceiro, um exercíciozinho aqui referente a isso, a parte teórica da distância entre dois pontos e alguns exercícios que a gente fez sobre distância. Tudo bem? Eu vou enviar e aqui já vou selecionar logo as questões que você, repito, você tem que fazer numa folhinha, de preferência uma folhinha única, tirar uma foto e anexar lá no nosso Alunos Book. Beleza? Anexar lá onde está como é que chama? Onde está a tarefa de sala de aula. Então, está aqui, ó. Nós vamos, um deles que eu vou te pedir é este, é a questão 2, apenas a letra A. Então, apenas a letra A. Deixa eu colocar aqui. Exercícios propostos para a atividade avaliativa. Anexar resolução no portal da escola. Então, estão aqui as instruções. Pronto. Então, a 2, letra A. 2, letra A. Apenas. A letra B não. 2A. E você vai fazer a 4 também. 4. E vou te explicar o que você vai fazer na 4. 4. Ctrl V. A 4 também. Beleza? Bom, aqui na 4, meus queridos, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Ele te deu A, o B e o C, você vai colocar no plano cartesiano, vai calcular a distância de A até B, A até C e B até C. As 3 distâncias. Ótimo. Só que aqui ele quer saber se o triângulo é retângulo. Ok? Então, o que você faz? Bom, volta aqui para a questão anterior. Aqui nós calculamos as 3 distâncias. 1, 2, 3. Eu vi que ele é isósceles. Mas se ele me perguntasse, esse triângulo é retângulo ou não? O que a gente faz? Bom, meus queridos, quando um triângulo é retângulo, qual é a relação matemática que só funciona nos triângulos retângulos? Diga para mim. Pitágoras. Pitágoras. Ótimo. Então, quando te perguntas na questão aqui se o triângulo é retângulo, você vai calcular os 3 lados, exatamente como a gente fez aqui. Só que depois você vai pegar esses 3 lados e vai aplicar Pitágoras para ver se Pitágoras funciona. Se Pitágoras funcionar com essas medidas, é porque o triângulo é retângulo.
Se Pitágoras não funcionar com as medidas que você encontrou, é porque ele não é retângulo. Exemplo. Bom, a gente sabe que no triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado. E eu te pergunto, dessas três medidas, quem é a maior? Se você jogar esse 3 para dentro, ele vai vir lá para dentro de que maneira? Se você jogar esse 3 lá para dentro. Como é que você pode voltar com 3 para dentro da raiz? 9. 9. A raiz de 9 que é 3. Então ficaria 9 vezes 2. Isso aqui então é a mesma coisa que raiz de 18. Então qual é o maior dos três lados? AB. AB. Raiz de 18 é o maior. Os outros dois são os dois menores, então por isso tem que ser os dois catetos. Então como é que eu faço para saber então se o triângulo é retângulo ou não? Calculo as três distâncias. A maior delas tem que ficar na hipotenusa, óbvio, e os outros dois nos catetos. Aí o que você faz? Aplique Pitágoras e verifique se vai funcionar. Então, se eu aplicar Pitágoras, fica hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Raiz de 18 ao quadrado é 18. Raiz de 17 ao quadrado é 17 e a outra também. Então, olha como é que ficou? 18 igual a 34. Ou seja, 18 não é igual a 34. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, é porque eu tentei aplicar Pitágoras em um triângulo que não é retângulo. Então, esse cara é isósceles? É, mas ele não é retângulo, porque deu um resultado falso quando eu apliquei Pitágoras. E Pitágoras tem que funcionar quando o triângulo é retângulo. Então, é isso que você faz quando ele perde para você verificar se o triângulo é retângulo ou não. Calcula as três distâncias, a maior é a hipotenusa, as menores são os catetos. Aplique Pitágoras. Funcionou? É retângulo. Não funcionou? Não é retângulo. Beleza? Essa é a sua atividade para casa. E para fechar, nós vamos à questão de número 9. Fechamos com ela. 9. Essa aqui bem simplesinha, hein? Por que ela é bem simples? Pelo seguinte, ele diz aqui para você o seguinte, ó. Ele te deu 4 pontos, A, B, C e D. Ele disse que eles formam nessa ordem um quadrado. Então, você vai colocar o A, depois vai colocar o B, depois o C, depois o D. Então, nessa ordem, eles vão formar um quadrado. A pergunta é, quanto mede o lado desse quadrado? O que você vai fazer? Como os 4 lados têm que ser iguais, basta você escolher uma distância para calcular. Ou de A até B, ou de B até C, ou de C até D, ou de D até A. Uma dessas 4 distâncias. Esse é o lado do quadrado, ok? Já que os 4 lados são idênticos. Qualquer um que você escolher, desde que seja em ordem AB, ou BC, ou CD, ou DA. Tudo bem? Então, são essas 3 que ficarão para casa como outra atividade avaliativa anexando a resolução no portal da escola. Resolva tudo numa única folha, tira uma foto e anexa lá, por favor. Beleza? Muito bem. Então agora a gente entra definitivamente no nosso capítulo 18, embora falte muito pouco tempo, mas a gente só vai introduzir para que na semana que vem a gente comece efetivamente. Capítulo 18 tem como tema divisão de um segmento. Divisão de um segmento. Divisão de um segmento. Ok? Bom,
E o primeiro item a gente pode dividir esse segmento de diversas maneiras. Diversas. Pode dividir exatamente ao meio, que inclusive é a nossa principal aplicação, mas você pode dividir de forma que não seja exatamente ao meio. Então, divisão de um segmento por um ponto. E aí eu vou colocar aqui a imagem da figurinha e vou explicar para vocês o que nós vamos fazer. Ctrl V. Ctrl V. Vocês já estudaram PA, progressões aritméticas? Já? Ótimo. A gente vai utilizar PA aqui, ok? Podemos, aliás, que necessariamente vai. A gente pode utilizar PA dessa maneira. Joia? Mas aqui está, então, uma figurinha ilustrativa e quando ele fala divisão de um segmento por um ponto, o SAS trouxe um nomezinho diferente dos demais. Normalmente utiliza como nome desse item razão de divisão de um segmento. Razão de divisão. Esse é o nome mais comum, tá? Então, eu vou colocar esse outro nomezinho aqui, porque você vai encontrar mais vezes esse nome do que o de cima. Que é o seguinte, meus queridos. Razão é uma fração, ok? Então, por exemplo, se eles te pedirem qual é a razão entre os segmentos AC e CB, AC e CB, observe que esses dois segmentos da nossa retinha não estão divididos ao meio. Mas observe aqui o seguinte. Bom, se eu for cada um desses pontos A, C e B, ele tem as suas coordenadas no eixo X e no eixo Y. Ok? Eixo X e eixo Y. Você pode observar o resultado dessa razão em qualquer um dos dois eixos, ou X ou Y, da seguinte maneira. Observe que o nosso segmento AC, quando visto pelo eixo X, ele tem tamanho 2. 2. O segmento CB, quando visto aqui pelo eixo X, suas coordenadas aqui têm tamanho 4, porque vai de 4 a 8. Então, e observa agora se a gente fosse enxergar pelo eixo Y. Os pontos A e C, as coordenadas Y dele valem 1 e 2. Tamanho 1. Já o segmento CB, as coordenadas Y dele valem 2 e 4. Tamanho total 2. 2. Ok? Então, meus queridos, observe que se eu quero dividir AC sobre CB, eu posso dividir os seus pedacinhos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, que dá o mesmo resultado. O tamanho de AC visto pelo eixo X vale 2. O tamanho do segmento CB visto pelo eixo X vale 4. Ok? Mas seria o mesmo resultado se eu fizesse com o eixo Y. Por quê? O segmento AC visto pelo eixo Y dá 1. E o segmento CB visto pelo eixo Y tem tamanho 2. Observe que 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ok? Então, razão de divisão desse segmento, eu posso dizer que é 2 sobre 4 ou 1 sobre 2. Normalmente a gente escreve 1 sobre 2 da forma mais simplificada possível. Então, a razão é de 1 para 2. O pedacinho inicial, o primeiro pedacinho, é formado por uma parte, um pedaço, e o segundo é formado por 2 desses pedaços. Isso quer dizer 1 para 2. Um pedaço para 2 pedaços. Razão 1 para 2. Ok? Então, quando a gente tem as coordenadas dos pontos, a gente consegue determinar a razão de divisão através ou do eixo X ou do eixo Y. Isso é a primeira visão, quando a gente tem as coordenadas dos nossos pontos. Beleza? Só que na aula que vem nós vamos ver o que acontece quando a gente tem a razão e quer encontrar as coordenadas. Beleza? Quando a gente tem a razão
e quer encontrar as coordenadas. Beleza? Mas a gente vai ver isso aí sem correria na aula da semana que vem. Isso aqui foi só para introduzir a figura e como que a gente conta isso daí. Na quinta-feira a gente recomeça dessa parte e dá prosseguimento. Vou enviar agora no grupo de vocês as anotações do capítulo 17 e lembre-se que ao final das anotações tem as atividades que precisam ser entregues. Ué, cadê vocês? Ah, estão aqui. Pô. Achei que vocês tinham sumido. Beleza? Deixa eu dar um stop share aqui. Galera, obrigado. Fiquem com Deus. Vou enviar nesse instante lá no grupo e depois lá no Alunos Book também. Bom fim de semana. Até a próxima. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Falou, Xande. Um abraço. Tchau, Xande. Tchau, tchau.